Gente, tô com uma dúvida nesse capítulo 6. Eu não tô entendendo nada. Cara, eu nem cheguei nesse capítulo ainda. Tá tudo em grego. Gente, não tenha medo de errar. Vamos tentar de alguma forma. E se eu te contar que o fundador da Pixar diz que não precisamos ter medo do fracasso, e sim encará-lo como uma coisa boa? No início de Toy Story 3, a galera da Pixar teve que se reunir durante 4 dias. E eles começaram a perguntar sobre o porquê fazer um terceiro filme, o que seria contado e qual eram as curiosidades que a galera ainda tinha. Durante essas reflexões, a galera da Pixar começou a pensar como que os brinquedos se sentiriam quando o Andy crescesse e fosse para a faculdade. E mesmo sem ter essas respostas, eles descobriram um ponto muito importante, que é a história hoje que a gente conhece. Ao longo da produção de diferentes filmes, a Pixar também enfrentou dificuldades. Em alguns casos, foi necessário substituir os diretores durante o processo, como em Carros 2 e Universidade Monstros. Além disso, houve um projeto que foi cancelado depois de 3 anos de desenvolvimento, porque a história estava confusa demais. Mesmo assim, essas situações foram tratadas como experiências de aprendizado. Andrew Stanton, um dos diretores da Pixar, costuma repetir 2 frases durante o processo criativo: fale cedo, fale rápido e erre mais rápido que você puder. Para ele, errar faz parte do processo de descobrir o que funciona e o que não funciona. Quando os erros aparecem cedo, é possível ajustar o caminho e continuar desenvolvendo a ideia. Como no filme Monstros S.A., o filme passou por várias versões antes de chegar na versão final. E a ideia inicial era um homem que vivia atormentado e os seus medos eram representados por monstros. Andrew Stanton compara o fracasso ao processo de aprender e andar de bicicleta. Assim como ninguém aprende a pedalar sem cair, algumas vezes, no processo criativo, também é necessário experimentar, cometer erros e tentar novamente. Cada tentativa ajuda a aprender algo novo. Na Pixar, o primeiro passo para aprender com os erros é reconhecer que eles existem. A equipe da Pixar procurava entender o que poderia ser melhorado e não achar um culpado. Mesmo com essa visão em cima do fracasso, ainda existe muita pressão dentro do processo criativo. Na Pixar, os diretores comentam que existe medo de que o novo filme seja o grande primeiro fracasso. Essa pressão aparece na frase: você não pode fazer a primeira bomba. Essa responsabilidade também pode motivar a equipe a buscar novas ideias. Para lidar com o medo e a pressão, a Pixar procura construir um ambiente de confiança. Confiar não significa acreditar que ninguém vai errar, mas acreditar que, quando erros acontecerem, todos vão trabalhar juntos para corrigi-los. O capítulo mostra que o fracasso faz parte do processo criativo e pode se tornar uma fonte de aprendizado. Quando os erros são reconhecidos e analisados, eles ajudam a melhorar as ideias e fortalece o trabalho em equipe. Já vai chegar. Eu esqueci. Filme Monstros S.A. Os diretores comentam: Gente, tá dando tudo errado esse trabalho. Não tá dando certo. O professor é uma fera. A gente tá perdendo o prazo de entrega. Esquece. Não chegamos a lugar nenhum. No final da década de 1980 e início dos anos 1990, a Disney lançou vários filmes de grande sucesso, como A Pequena Sereia, A Bela e a Fera, Aladdin e Rei Leão. Esses filmes tiveram um enorme impacto no público e marcaram uma fase muito forte na animação. Com cada novo sucesso, aumentava também a expectativa por novos filmes.
Dentro da empresa, uma frase era repetida com frequência pelos executivos: "Você precisa alimentar a fera". Essa expressão representava a pressão constante para continuar produzindo novos sucessos. A expressão alimentar a fera simboliza o sistema de produção. Ela representa as demandas da indústria, como prazos, orçamentos, expectativas do público e necessidade constante de lançar novos projetos. Com tantos sucessos consecutivos, a pressão para criar rapidamente se tornou cada vez maior. A empresa precisa continuar produzindo filmes que mantivessem o mesmo nível de sucesso. No começo, o projeto parece confuso e pouco desenvolvido, mas as primeiras versões passam por transformações e se tornam algo melhor ao longo do processo. No início do processo criativo, essas ideias ainda estão frágeis. Por isso, elas precisam ser protegidas enquanto estão sendo desenvolvidas. O livro compara esse processo a algo que ainda está crescendo e precisa de tempo para amadurecer. Se a ideia for criticada ou descartada muito cedo, ela pode ser destruída antes de ter a chance de evoluir. Esse momento inicial também pode ser comparado ao processo de uma borboleta dentro do casulo. Enquanto ela ainda está se formando, precisa estar protegida para conseguir se desenvolver. Da mesma forma, ideias criativas também precisam de tempo e cuidado para amadurecer, antes de serem avaliadas de forma definitiva. Com o tempo, os roteiristas, artistas e técnicos passavam a buscar novas formas de organizar o processo de produção. Uma das metas passou a ser finalizar o roteiro antes de iniciar a produção completa do filme. Dessa forma, seria possível ter uma base mais clara para o desenvolvimento do projeto. Outro ponto importante era manter o equilíbrio entre as diferentes áreas de produção. Para que um projeto funcione bem, é necessário que todas as partes trabalhem juntas, sem que um grupo tenha mais controle ou influência do que os outros. Esse equilíbrio ajuda a manter o processo criativo mais saudável e colaborativo. O capítulo mostra que o processo criativo precisa lidar com dois desafios ao mesmo tempo. De um lado, existe a pressão para produzir resultados, representada pela ideia de alimentar a fera, que simboliza prazos, expectativas e demandas do mercado. Do outro lado, existem as ideias do início do processo, os chamados bebês feios, que ainda estão em desenvolvimento e precisa de tempo e proteção para amadurecer. O equilíbrio entre essas duas forças é essencial para que boas ideias consigam evoluir e se transformar em grandes projetos.